Voltamos então para a gente terminar sobre Nossa Senhora. Tá? Nós estamos falando sobre a virgindade perpétua de Maria. Maria que é virgem. Né? E ainda no parágrafo 498, lá no finalzinho do parágrafo, está descrito assim: Santo Inácio de Antioquia, outra vez Santo Inácio de Antioquia. Parágrafo 498, quase lá no finalzinho, está dizendo: Santo Inácio de Antioquia já dá testemunho deste anexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. Três mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Né? O demônio foi enganado, ignorou a virgindade de Maria, ignorou seu parto, ignorou que ele tivesse nascido um homem, Deus, ignorou a morte do Senhor, não está morrendo um homem qualquer, ignorou esses três mistérios, né? Que se realizaram no silêncio de Deus. A virgindade de Maria, no silêncio de Deus. Aí nossos irmãos evangélicos falam assim: por que então que na Bíblia não fala de Nossa Senhora? Meus irmãos, por que Jesus foi crucificado? Porque ele se dizia que era Deus. E os sumos sacerdotes pregaram na cruz, mandaram que Pilatos pregasse na cruz por inveja. Agora imagina se Deus falasse: ó, essa aqui é minha mãe, é mãe de Deus. Coitada de Nossa Senhora. Ia se falar Nossa Senhora. É ou não é verdade? Se Jesus dizendo que ele era o Filho de Deus, ele já foi morto, imagine se falar que era a mãe de Deus. Para muitos hoje é um escândalo. Mãe de Deus, como pode ser mãe de Deus? Como é que uma criatura pode ser mãe do Criador? Mas nós estamos falando de Jesus Cristo, homem, que também é Deus. Não foi Nossa Senhora que deu, quando nós vimos na última aula, não foi Nossa Senhora que deu a divindade a Jesus. Jesus já tinha essa divindade. Mas Nossa Senhora deu o corpo a ele, e esse corpo é unido à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus, Jesus é Deus, 100% Deus. Entendeu? Então Maria é filha, é mãe e é esposa de Deus. Né? 499. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. Né? A Igreja está confirmando isso, sempre virgem. Né? Então, Nossa Senhora é sempre virgem. Né? Nossa Senhora manteve a sua virgindade. Santo Agostinho, né? Confirmando os santos padres, os padres, né? Os santos bispos lá do início do cristianismo sempre acreditaram na virgindade perpétua de Maria. Né? Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Um milagre. Né? Um milagre. Aí você me pergunta: caso, mas Nossa Senhora não casou com São José e não tiveram relação sexual? São José e Nossa Senhora não tiveram relação sexual. Como? Por que não? Não sei, mistério. Nossa Senhora, quando ela foi concebida, né, no seio da sua mãe Santa Ana e São Joaquim, que eram os pais de Nossa Senhora, eram de idade avançada, e Santa Ana era estéril. Né? E Nossa Senhora revelou isso a Santa Brígida da Suécia, que com 3 anos de idade Nossa Senhora foi consagrada no Templo de Jerusalém e foi consagrada a sua virgindade. Alguns santos, algumas histórias nos dizem que São José respeitou essa consagração, porque era um homem justo, um homem casto. Aí para o mundo, para o homem, para o ser humano do século XXI, sexualizado, pornográfico como nós somos, nós não acreditamos nisso, né? Nós duvidamos que isso possa acontecer. Mas não é a relação sexual que vai unir um casamento. Quantas pessoas que eu conheço, quantas pessoas você conhece, quantos casais que se separaram, a relação sexual não segurou eles. O que segura então um casal? Primeiramente, o que segura um casal é o amor que eles têm um pelo outro e, em primeiro lugar, o amor que eles têm com Deus. Né? A relação sexual não vai manifestar um amor. A relação sexual vai manifestar aquilo que já há, que é o amor. É uma expressão. Mas não é somente através dessa relação sexual que se exprime o amor. O amor também é exprimido através do respeito, né? da amizade, do companheirismo. Né? E Nossa Senhora, meus irmãos, e São José viveram o casamento dos casamentos. Né? Viveram o casamento dos casamentos. O casal perfeito, o casal que se amava, que não precisava ter relações sexuais para demonstrar o amor. É um mistério. Né?
Mas a igreja diz isso, Nossa Senhora e São José viveram castos. Por isso que um dos títulos que São José tem, castíssimo esposo, casto. São José é um homem casto. Porque eles tiveram uma missão, né? A missão de cuidar e salvar o Filho de Deus. Nutrir o Filho de Deus. Né? É um mistério, né? Tudo que envolve Jesus é um mistério. Terceiro dogma, Imaculada Conceição. O que quer dizer imaculada? Imaculada é sem mancha, sem pecado. Conceição, concebida. Né? Então, Maria concebida sem pecado original. Maria, no momento que Maria foi concebida no ventre da sua mãe, Santa Ana, né? Deus incutiu uma alma nela ali. Naquele momento ali, ela não tinha mancha do pecado original. A mancha do pecado original que eu e você tivemos no dia que nós nascemos, que foi apagada no batismo. Nossa Senhora nunca teve a mancha do pecado original. E muita discussão houve isso na história da igreja. O Papa Pio IX, no ano 1854, que proclamou esse dogma. Olha só quantos anos levou para a igreja bater o martelo. A igreja, muitos santos acreditavam nisso, mas não tinha uma forma definitiva da igreja para que isso não tivesse mais debate, né? E São João Dom Escuto, que debateu isso, né, na Idade Média, no ano 1300 e pouco. Tem até um vídeo dele debatendo com os agustianos, dominicanos, se não me engano. Os dominicanos, se não me engano, falando que Nossa Senhora não era imaculada, e São João Escuto, que era um franciscano, dizendo sim, Nossa Senhora é imaculada. E provou isso, né? Existe uma história. Vamos primeiro ver o que o Catecismo está dizendo sobre isso. 490, parágrafo. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Então, que função Nossa Senhora exercia? A mãe de Deus. Então, ela foi digna para tamanha função. Ela foi preservada. Né? Porque se Nossa Senhora tivesse pecado original, ela automaticamente passaria isso para Jesus. O próprio Deus ter pecado? Inconcebível isso. Né? Inimaginável isso. Né? Como foi dito antes, pelos méritos de Cristo, Nossa Senhora foi preservada. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia da graça. Como pode ela ser cheia, a plenitude da graça, tendo pecado original? Não tem como. Ainda no 490 ainda, no outro parágrafo, embaixo, 490. Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção, desde o momento da sua concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Né? Continua. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, né, essas são as palavras do Papa no dogma. Por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda a mancha do pecado original. Então, meus irmãos, quando nós temos uma doença, nós somos livres dessa doença de duas formas. Primeira forma é você ser imune à doença, através de uma vacina. Como agora temos relatos aí de reportagem de vacina contra a Covid-19. E essa vacina pode nos prever, pode nos salvar antes que nós pegamos essa doença. E essa vacina também, que o segundo ponto, ela nos cura depois que nós temos a doença. Né? Através do batismo, nós somos vacinados, porque nós já temos a doença. Então a vacina vai combater a doença que nós temos. Correto? Nossa Senhora foi vacinada, mas antes dela ser adoentada pelo pecado original. Então Nossa Senhora foi o único ser humano que recebeu a sua vacina antes do pecado. Antes de ela ficar doente, Deus foi e vacinou ela. Ora, meus irmãos, Deus não criou do nada uma mulher imaculada como Eva? Deus não poderia também criar outra mulher imaculada como Maria? Para Deus nada é impossível. Né? Para Deus nada é impossível. Então, Nossa Senhora foi vacinada. Eu e você fomos vacinados no batismo, mas depois que nós contraímos a doença. Nossa Senhora, antes de contrair a doença, ela foi vacinada. Então, nós vamos vacinar você para você não ter pecado original. Deus pôde, Deus fez, Deus pôde, Deus faz e Deus fez. Isso com Maria. Né?
492. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua concepção, lhe vem inteiramente de Cristo, em vista dos méritos de seu Filho. Outra vez o catecismo falando, em vista dos méritos de seu Filho. Nossa Senhora é o que é por causa de Jesus Cristo. Foi redimida de um modo mais sublime, foi vacinada, né? Antes de ser adoentada. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ele a escolheu nele, desde antes a fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. 493, no meio aí do parágrafo. Celebram-na como imune, está imunizada, foi vacinada. Que vacina foi essa? A graça de Deus. Como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada, o que quer dizer a palavra plasmada, ou seja, nutrida pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura, pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então, duas coisas. Nossa Senhora não teve pecado original e Nossa Senhora nunca cometeu um pecado, nem venial, em toda a sua vida. Quer mais? Em 27 de novembro de 1830, né, o dogma de Nossa Senhora a Imaculada foi proclamado em 1854. Né? Então, 20 anos antes desse dogma proclamado, Nossa Senhora apareceu uma monja chamada Santa Catarina Labouré e mandou cunhar numa medalhazinha, a medalha milagrosa que nós conhecemos, né? Ó Virgem concebida sem pecado. Ou seja, ó Virgem concebida sem pecado, ou seja, Imaculada Conceição. Né? E começou a aparecer para a Santa, e essas medalhas começaram a realizar muitas curas, e a igreja muito prudente, estudando aos poucos. E o Papa, né, sendo pressionado para aceitar esse dogma, e aceitando esse dogma, e acreditando que Nossa Senhora tinha revelado, em 1854, o Papa proclama o dogma. 4 anos depois, em 1858, Nossa Senhora começa a aparecer para uma menininha de 15 anos de idade, Santa Bernadette, lá na França, em Lourdes, no lugar, numa região de roça, né? Nossa Senhora começa a aparecer para essa menina e pede para essa menina, eu quero que construa uma igreja aqui. Aí, Bernadette foi uma menina muito pobre, muito humilde, né? Foi falar com o padre, eu estou recebendo... E Bernadette não sabia que era Nossa Senhora. Bernadette não sabia, ignorante, né? Não tinha conhecimento ainda. Falou, padre, tem uma senhora aparecendo para mim. E ela falou que era para construir uma igreja para ela. Aí o padre falou assim, você fala para essa senhora que eu não recebo a ordem de qualquer pessoa, não. Aí Nossa Senhora apareceu para ela outra vez. Aí o padre falou assim para ela, pergunta para essa senhora qual é o nome dela. Aí quando a Nossa Senhora apareceu para Bernadette falou assim, o padre, ele falou que não recebe ordem de qualquer pessoa. E mandou eu perguntar para a senhora qual é o nome da senhora. Olha a inocência de criança, né? Aí Nossa Senhora disse em francês para ela. E ela não sabia o francês, a Bernadette não sabia o francês. A Bernadette falava um dialeto local. Nossa Senhora falou para ela, diz para o padre que eu sou Immaculée Conception. Eu sou Immaculée Conception. E Bernadette foi repetindo isso, foi falando em francês até chegar na casa do padre. De suis Immaculée Conception. De suis Immaculée Conception, para não esquecer. Chegou lá, falou, padre, o nome dela, ela disse que é de suis Immaculée Conception. Que quer dizer o quê? Eu sou Imaculada Conceição. Quando o padre ouviu isso, o padre caiu desmaiado. Porque passou 4 anos que o Papa Pio IX tinha proclamado o dogma. Deu 4 anos, Nossa Senhora aparece e confirma aquilo que o Papa disse. Isso é outro dogma de fé, né? A infabilidade do Papa. Quando o Papa diz sobre algo, sobre fé e moral, ele acerta. Nossa Senhora confirmou o dogma que o Papa tinha proclamado 4 anos depois. Eu sou Imaculada Conceição. E hoje conhecemos, né, as peregrinações que vão para Lourdes, os milagres que acontecem lá. Então, como é que é importante essas histórias, né? 20 anos antes do dogma, Nossa Senhora aparece para uma monja
E ali faz uma medalha milagrosa ali, manda cunhar e começa a acontecer milagres. 4 anos depois do dogma, só aparece e diz, confirma, né? Eu sou Imaculada Conceição. Coisa bonita isso, né, gente? Maravilha conhecer o povo da nossa fé. Isso irradia nosso coração de alegria de ser católico, né? Que os céus venham ao nosso encontro, né? Os céus venham ao encontro da nossa miséria. E esse dogma, já falei, né? Agora o último dogma, a Assunção de Nossa Senhora. Papa Pio XII, no ano 1950. Né? Então, há 70 anos atrás, o último dogma de Maria. O que é Assunta? Assunção de Maria, ou seja, Maria foi levada. A ascensão de Jesus quer dizer que Jesus subiu com suas próprias forças ao céu. A Assunção de Maria, ela foi levada, porque ela não é a deusa. Ela foi levada com seu corpo e com sua alma para o céu. Parágrafo 966. O parágrafo 966 está dizendo aí, finalmente a Imaculada Virgem, preservada, imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, né? A igreja não sabe se Nossa Senhora morreu. Né? Então a expressão que o Papa diz aqui, terminou o curso da sua vida terrestre. Né? Foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Assunta, foi levada de corpo e alma. Como eu falei, não existe nenhum ser humano que esteja no céu de corpo e alma, a não ser Nossa Senhora. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então, o que aconteceu, o que vai acontecer conosco, se Deus quiser, no fim dos tempos, já aconteceu com Maria. Por causa de quê? Por causa dos méritos de Cristo e também porque ela foi a que mais amou. É uma das expressões que a igreja diz, né? Nossa Senhora é aquela que mais amou. E todo aquele que ama muito a Deus tem muito mais graça diante de Deus, porque se aproxima de Deus. Para vocês terem ideia da grandiosidade que é Nossa Senhora no céu, né? No céu existem níveis de glória. Né? Por exemplo, se você ama Deus aqui 60%, você vai ter que contemplar Deus 60%. Se você ama 80%, você vai contemplar 80%. Mas quem contempla 60, 70, 80, 90, 100, todos eles estão satisfeitos na sua contemplação. Só que Nossa Senhora, nós temos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O ser humano mais próximo da Santíssima Trindade é Nossa Senhora. Os santos recebem um culto de veneração, né, de respeito. São José recebe um culto de protodulia. O que é proto? Primeiro, dulia, veneração. Né? Então, o primeiro de todos os anjos e os santos a serem venerados é São José. Olha a grandeza de São José. Depois, mais próximo a Deus é Nossa Senhora. Um culto de hiperdulia. Ou seja, hiper é uma coisa enorme, né? Dulia, hiperveneração. Por isso que Nossa Senhora tem uma imagem muito querida na igreja, né? Tem muitos livros bons de Nossa Senhora. Tem o Tratado da Verdadeira Devoção. Eu nem trouxe aqui hoje, mas tem o livro Glórias de Maria, de Nossa Senhora. Se você quer conhecer Nossa Senhora, amar Nossa Senhora, leia esse livro Glórias de Maria. Santo Afonso de Ligório. Eu ganhei esse livro de um dos meus crismãos. Muito bom livro, muito bom. Fala dos dogmas de Nossa Senhora no finalzinho, muito bom. Livro muito bom mesmo, espetacular. Tem um livro do professor Felipe sobre a Mulher do Apocalipse, da editora Cleofas, muito bom também. Nos faz a gente conhecer o que é Nossa Senhora. Então, meus irmãos, essa aula de hoje foi falar sobre Nossa Senhora. Nós não adoramos Nossa Senhora. Se você conhece um católico que adora Nossa Senhora, que fala que adora Nossa Senhora, você tem o dever de corrigir. Não, a igreja não prega isso, não. A igreja venera. Né? A igreja venera Nossa Senhora porque ela é digna, porque ela é a que mais amou, que mais cooperou. Né? Em uma de suas revelações, em um dos santos, Nossa Senhora falou que ela viveu uma vida pobre, que ela sofreu muito na vida. Sofreu muito na vida por amor a Deus. Mas olha o que o sofrimento deu a ela, né? Deu glórias.
a ela, né? Deu ela a dignidade de ser chamada mãe de Deus. Imagina uma mulher ser chamada mãe de Deus, ter o próprio Deus no seu ventre, ter o seu próprio, o próprio Deus, né? O seu próprio bebezinho sendo amamentado. Então Nossa Senhora é grande. Não deixe de pedir intercessão da Nossa Senhora todos os dias. Lembre de Nossa Senhora todos os dias, né? São Bernardo de Claraval falava que Nossa Senhora é o aqueduto de Deus, né? As graças de Deus passam por Nossa Senhora. Que Nossa Senhora possa ser esse aqueduto e possa enviar suas graças para a minha vida e para a sua vida. Que depois dessa aula de hoje sobre Nossa Senhora, que você possa ser mais apaixonado por Nossa Senhora, possa confiar mais na sua misericórdia, na sua intercessão, na sua poderosa intercessão por nós. Que a graça de Nossa Senhora possa recair sobre nós, sobre esse final de semana, sobre a semana. Que Nossa Senhora possa interceder para que essa pandemia possa acabar. Mas no período que essa pandemia estiver, que nós possamos nos converter a ela. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.